Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise dos resultados do quarto trimestre da Azul, que teve grandes quedas durante o ano passado, porém, no terceiro e quarto trimestre a empresa mostrou uma forte recuperação e vem trazendo aí bons sinais para esse ano de 2021. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações e se você gostar bastante desse conteúdo de investimentos, me segue também lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio. Lá tem conteúdo diariamente sobre investimentos para vocês e a gente consegue ter um contato um pouco mais próximo. É isso aí, bora pro vídeo! Então vamos lá, porque hoje a gente vai analisar os resultados do quarto trimestre da Azul e ver aí qual a perspectiva da empresa para esse ano de 2021. Bom, primeiro eu vou fazer um breve resumo sobre a Azul, para todo mundo se familiarizar um pouco mais com a empresa e conhecer um pouco sobre o seu histórico. A Azul é uma empresa brasileira de aviação, ela foi criada em 2018 pelo David Neeleman. Com esse nome já fica claro que ele não é um brasileiro, porém ele nasceu aqui no Brasil. Calma que vai ficar um pouco mais claro para vocês, ficou um pouco confuso. O David Neeleman, ele é filho de pais americanos, porém ele nasceu aqui no Brasil. Inclusive o pai dele também é fundador de empresas de aviação, porém lá nos Estados Unidos. A Azul é a empresa de aviação atuante no Brasil com o maior número de decolagens e também com o maior número de cidades atendidas aqui no nosso país. Ela conta atualmente com cerca de 116 cidades atendidas e com uma média de 700 voos diários. E esse nível atual já está bem próximo do nível de 2019. E a perspectiva da empresa para esse ano de 2021 é que já nesse primeiro trimestre a empresa ultrapassa os níveis de voos de 2019, comparando, claro, trimestre a trimestre. Um outro ponto bem interessante sobre voos e decolagens Azul é que ela conta com cerca de 250 rotas dentro do nosso país e nessas 250 rotas, cerca de 70% a 80% ela é a única empresa aérea que voa. Então ela tem uma vantagem competitiva entre as outras empresas bem grande porque ela atua sozinha em grande parte da sua malha de voos. Além dos voos internos dentro do nosso país, a Azul também conta com voos internacionais, porém nesse quesito a empresa não é muito representativa, mas ela tem voos para Flórida, Miami, Lisboa e Paris como os principais destaques de voos internacionais. Mas o forte mesmo da empresa são os voos internos aqui dentro do Brasil. E a empresa também ela atua no setor de aviação low cost, ou seja, ela tenta fornecer aos seus clientes os melhores voos possíveis, porém com o menor preço. Ela briga bastante por preço e esse é um ponto que não me agrada tanto dentro da Azul, porém vem dando certo e a empresa vem conseguindo bons resultados. Apesar dela brigar bastante por preço, atualmente os preços delas não são os mais baixos e ela também vem batendo de frente com a Gol e a Latam, que são outras empresas aí do setor de aviação e que não vêm se recuperando tão bem quanto a Azul. E um ponto positivo também da Azul é que ela foi eleita pela TripAdvisor a melhor empresa para se voar. Isso mostra que apesar da empresa brigar bastante por preço, os voos, o atendimento e o serviço ao cliente da empresa são bem vistos pelos seus clientes e pelo mercado em geral. Um outro ponto bem interessante da Azul é que além do transporte de passageiros, ela também tem um braço para transporte de cargas pesadas, que é a Azul Cargo. A Azul Cargo, no ano passado, ela teve um crescimento de receita de 64% e também conseguiu crescer em 12 pontos percentuais o market share. Ou seja, a empresa ela vem tomando espaços de outras empresas que fazem transporte aéreo de cargas e outras coisas. E um ponto também bem interessante é que a Azul Cargo ela vem ajudando bastante o Brasil no transporte de oxigênio, cilindros, vacinas e suprimentos para o combate da crise que está instalada no nosso país. Bom, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no relatório gerencial da empresa e ver como estão as receitas, mas já adianto que o resultado do quarto trimestre da empresa ela veio bem forte e vem mostrando uma recuperação bem clara da empresa. Em contrapartida, as concorrentes como Gol e Latam, elas não vêm mostrando o mesmo nível de recuperação e nem na mesma intensidade de crescimento que a Azul vem mostrando. Comparando os dados de mercados de aviação, a Azul é uma das empresas que mais se recuperou e mais rápido se recuperou no mundo da aviação como um todo. Além disso, a empresa também conseguiu crescer a quantidade de voos e o número de passageiros dentro das suas aeronaves e ela vem se recuperando mais rápido, como eu acabei de comentar, do que as suas concorrentes. E também que a expectativa da empresa é que nesse ano de 2021, logo nesse primeiro trimestre, a empresa já supere o primeiro trimestre de 2019, onde as coisas ainda estavam normais. Eu vou deixar dois gráficos aqui para vocês acompanharem o crescimento da Azul em relação a dois outros competidores e também o crescimento de receita e o ticket médio da empresa em relação às outras concorrentes. E aí vocês vão poder perceber que a Azul ela está tanto crescendo mais rápido do que as outras empresas, ou se recuperando, como vocês preferirem, mas também, apesar dela ser uma empresa que briga bastante por preço, o ticket médio de voos dentro da Azul ele está um pouco mais caro do que as outras empresas. Ele não teve uma redução tão grande assim em relação às outras. O que é um ponto bem positivo para a empresa porque ela consegue manter as suas receitas. E também um outro gráfico que está junto com esse de receitas, vocês vão perceber que a margem da Azul também está um pouco mais alta do que a margem das outras empresas do setor, o que também é um ponto bem positivo.
Olhando o resultado financeiro do quarto trimestre da Azul, a empresa ela teve uma receita líquida de 1,8 bilhão de reais. Isso em comparação com os 805 milhões do terceiro trimestre, dá um aumento de 121,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Mas em comparação com o ano de 2019, ainda assim a empresa tem uma queda de 49%. Mas isso é explicado pela limitação de voos, a limitação de quantidade de pessoas dentro dos voos também. Porém, ainda assim, mostra que a empresa ela vem se recuperando apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo. E se você está acompanhando o vídeo até aqui, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente crescer e conseguir ajudar mais pessoas a aprender a analisar empresas e investir melhor. E antes da gente continuar sobre os resultados operacionais, um adendo bem importante sobre o setor de aeronaves é que o preço do combustível e o combustível impacta bastante na receita das aeronaves. O combustível é a principal fonte de despesa das aeronaves e o peso da aeronave ele impacta bastante sobre o consumo de combustível. E para quem não sabe, os aviões usam como combustível o querosene. A receita operacional por assento, o RASK, aumentou 11,2%. Agora um adendo porque vai vir uma série de siglas específicas do setor de aeronaves, porém eu vou traduzindo elas para vocês. O tráfego de passageiros por assento, RPK, aumentou em 105% durante o quarto trimestre e as aeronaves voaram com uma taxa de ocupação de 80%. Então a gente vê que a empresa ainda consegue aumentar um pouco a capacidade dentro das suas aeronaves e conseguir aumentar um pouco a sua receita por voo. A receita por passageiro por quilômetro voado, que é o PRASK, aumentou em 22,9% no quarto trimestre do ano passado. Isso por conta do aumento da capacidade das aeronaves, uma diminuição da restrição de pessoas dentro dos voos e também por conta do aumento do yield, que é o preço médio que os passageiros pagam por quilômetro voado. Esse aumento foi em comparação ao terceiro trimestre, porque em comparação ao ano anterior, ainda assim houve uma queda, porém a gente sabe que isso é por conta do período que nós estamos passando e por conta das limitações. As aeronaves estão voando aí com cerca de 80% da sua capacidade total. Aqui um ponto bem interessante sobre o setor de aeronaves é que a receita normalmente por cada passageiro é na casa de 20 a 29 centavos por quilômetro voado, o que dá uma receita bem baixa e a margem do setor fica bem espremida. Comenta aqui embaixo se você já sabia que o setor aeronave ganhava tão pouco assim por quilômetro voado. Comenta aqui embaixo para mim. O EBITDA da Azul também cresceu bastante no quarto trimestre, ficando em 192 milhões de reais, e a margem EBITDA também no quarto trimestre ficou em 10,8%. Lembrando que no terceiro trimestre a empresa teve um EBITDA e uma margem EBITDA bem negativas. Só para vocês saberem, a margem EBITDA no terceiro trimestre ficou em menos 32%. E também a empresa conseguiu ter uma redução bem expressiva no custo por assento por quilômetro voado, que é o CASK. A empresa conseguiu reduzir esse custo em 34,5%, e essa redução no custo de 34,5% é muito por conta da queda de 16% no preço do querosene, que é o combustível utilizado pelas aeronaves. E finalizando o relatório gerencial da Azul, falando aqui de dívidas e de caixa, a empresa ela terminou o quarto trimestre com um caixa recorde de 4 bilhões de reais, com liquidez imediata. E olhando o caixa total da empresa, ficou em 7,9 bilhões de reais. Além disso, a empresa também conseguiu reduzir a sua dívida bruta em 4,5%. Agora, a dívida bruta da Azul é de 17,2 bilhões de reais, o que é um valor bem alto e quando a gente escuta assusta bastante. Porém, essa dívida bruta é muito por conta do arrendamento de aeronaves, que é um arrendamento que normalmente leva muitos anos e é uma dívida também bem alta. Porém, quando a gente tira o arrendamento de aeronaves da dívida da Azul, essa dívida cai para em torno de 5 bilhões de reais e fica distribuído num prazo de 3,2 anos. Então, no prazo de 3,2 anos, a Azul tem uma dívida de 5 bilhões de reais, o que é totalmente paga porque a empresa já tem praticamente esse dinheiro em caixa atualmente. Então, se a gente olhar direitinho, a empresa ela não tem dívidas, tirando os arrendamentos de aeronaves, claro, que é uma dívida um pouco mais longa. Mas essa dívida de 5 bilhões de reais é totalmente pagável para a empresa, principalmente na forma que ela está dividida, que inclusive eu vou deixar aqui o gráfico para vocês analisarem e verem que essa dívida está principalmente concentrada em 2024, que é daqui a 3 anos. Bom, basicamente são esses os resultados da Azul. A empresa mostrou uma forte recuperação no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre. É claro que em comparação com o ano de 2019, a empresa ainda não conseguiu se recuperar totalmente, está bem abaixo dos resultados. Porém, a empresa ela vem com uma perspectiva bem positiva. Os próprios diretores da empresa eles acreditam que durante esse primeiro trimestre de 2021 os resultados já vão ser melhores do que o resultado do primeiro trimestre de 2019, porque 2019, na minha visão, é o ano que a gente deve levar em comparação, porque 2019 foi um ano bem ruim, bem atípico para todas as empresas, principalmente para empresas do setor de aviação e do setor de turismo. Além disso, o caixa da empresa está bem positivo, batendo recordes. A dívida da empresa não é uma dívida tão elevada e a empresa consegue pagar ela durante esses próximos anos que virão. E também um outro bem positivo é que é a receita da cargo, que é o braço
braço de transportes da empresa, não de passageiros, mas de suprimentos, cargas mais pesadas. É um braço que vem crescendo bastante, teve um crescimento de 64% nas receitas durante o ano passado e provavelmente vai ter um crescimento bem expressivo também durante esse ano de 2021, já que a empresa ela vem prestando serviços para o governo, carregando aí suprimentos para o governo, ajudando a combater esse momento que nós estamos passando. É claro que o cenário ainda é bem incerto, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente acabou de entrar em lockdown novamente, então isso atrapalha bastante voos, limitação de pessoas dentro de aeroportos e também dentro de aeronaves. Mas, na minha visão, a empresa ela conseguirá passar tranquilamente por esse primeiro trimestre de 2021, mesmo se houverem fechamentos mais rígidos aí em todo o país, o que eu não imagino que vai acontecer. A gente está passando por um fechamento aqui no estado de São Paulo e em algumas outras capitais, mas com o aumento da vacinação das pessoas, eu não imagino que esse cenário seja tão longo como foi em 2020. Então eu imagino que, apesar de tudo, a empresa ela vai conseguir passar tranquilamente por esse primeiro trimestre. Não sei se vai ter realmente esse aumento de demanda e de quantidade de voos por conta desses fechamentos, mas eu acredito que no próximo trimestre, se as coisas estabilizarem novamente como foi no quarto trimestre do ano passado, a empresa ela consiga assim superar o ano de 2019, tendo um aumento aí de receita, market share e também voltando a recuperar plenamente. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham da Azul, se vocês têm ali carteira e qual a perspectiva de vocês para o setor de aviação no Brasil. Deixa aqui nos comentários para mim, eu vou adorar saber o que vocês estão achando e também deixem dicas de próximos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa também o sino das notificações. Assim, sempre que tiver um conteúdo novo sobre investimentos aqui, vocês vão ser avisados. E também me siga lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Lá tem conteúdo também diariamente sobre investimentos e a gente consegue ter um contato em tempo real. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.